A gente começa a edição dessa semana falando sobre a Justiça dos Estados Unidos, que indiciou um homem acusado de lançar bombas contra manifestantes que participavam de uma passeata pró-Israel em Boulder, no estado do Colorado. O homem de 45 anos e nacionalidade egípcia pode pegar uma pena de até 400 anos de prisão. E o caso reacendeu o debate sobre crimes de ódio no país, que passam por uma forte alta. É o que a gente vê agora na reportagem da Valéria Luizetti. Mohamed Sabri Soliman tem muitos problemas com a justiça. O egípcio, de 45 anos, foi preso após disparar explosivos contra manifestantes pacíficos que protestavam pela libertação dos reféns israelenses na faixa de Gaza. O caso aconteceu em Boulder, nos arredores de Denver, no estado do Colorado. Após ser detido pela polícia, o suspeito admitiu que queria matar todos os sionistas. Segundo os investigadores, Soliman vive há 3 anos nos Estados Unidos com a esposa e 5 filhos e estava no país de forma ilegal, depois de ter ultrapassado o tempo de permanência permitido para um turista e para um visto de trabalho temporário. Nos últimos meses, o homem fez treinamentos de tiros em uma tentativa de obter o direito ao porte de armas. Mas por não possuir o status de cidadão americano, ele mudou de ideia. Ao invés disso, o egípcio optou por utilizar coquetéis Molotov para executar o ataque. Em depoimento, ele confessou ter aprendido a fabricar os artefatos através de vídeos no YouTube. O planejamento do ato durou mais de 1 ano e foi adiado para que a filha mais velha pudesse se formar no ensino médio sem sofrer retaliações. Por sorte, as bombas não deixaram nenhuma vítima fatal, mas 15 pessoas acabaram ficando feridas, além de um cachorro. A esposa e os filhos de Soliman acabaram sendo presos e podem ser deportados do país, segundo o secretário de Estado Marco Rubio. A disputa, porém, deve parar na justiça. Pelo Tribunal do Colorado, o responsável pelo ato pode pegar até 400 anos de prisão. Já na esfera federal, ele pode ser condenado à prisão perpétua. O caso é o segundo grande ato de violência antissemita nos Estados Unidos em menos de 1 mês. Em 21 de maio, 2 funcionários da embaixada israelense foram mortos em Washington, quando deixavam o Museu Judaico da cidade. O atirador, identificado como Elias Rodrigues, de 31 anos, era morador de Chicago. Após os disparos, ele foi filmado gritando palavras de ordem e pedindo por uma Palestina livre. Nada disso é coincidência. Nos últimos anos, o número de crimes de ódio nos Estados Unidos teve um crescimento exponencial, principalmente após os ataques de 7 de outubro de 2023, quando Hamas invadiu o território de Israel. Segundo dados da ADL, a Liga Antidifamação dos Estados Unidos, só em 2024, 9.354 incidentes antissemitas foram registrados no país. Os números mostram uma alta de 5% em relação ao ano anterior, 344% de aumento em relação aos últimos 5 anos e 893% de aumento nos últimos 10 anos. A principal alta vem pelos casos de vandalismo e agressão, que subiram mais de 20%. Os incidentes foram registrados em todos os estados americanos, com destaque para Nova York e Califórnia. Mas os crimes contra judeus não são os únicos que cresceram nos Estados Unidos. Em relatório divulgado em março, o CAIR, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, afirmou que os incidentes anti-muçulmanos e anti-árabes chegaram a 8.658 em 2024, 7,4% a mais que no ano anterior. O número é o maior registrado pela instituição desde o início da série histórica em 1996. Segundo a pesquisa, a maioria dos casos envolve discriminação no trabalho, além de imigração e asilo. Um dos exemplos aconteceu na Flórida, em fevereiro deste ano. Na ocasião, 2 israelenses que estavam em um carro em Miami visitando a cidade foram baleados após serem confundidos com palestinos. O atirador era Mordechai Brafman, um judeu de origem israelense de 27 anos, que acabou sendo preso e acusado de tentativa de assassinato. As vítimas, que eram pai e filho, foram levadas ao hospital com ferimentos e sobreviveram ao ataque. Bom, para falar sobre esse assunto e outros aqui no JP Inter dessa semana, a gente conversa ao vivo com o professor de História Americana da Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, seja muito bem-vindo de volta aqui ao JP Internacional.
Fabrício, sempre muito bom estar aqui com você e com todos os amigos aqui da PAN. Professor, queria começar te fazendo uma pergunta. A gente está acompanhando a reportagem da Valéria Luizetti. Ela menciona até esse caso que aconteceu lá em Miami. 2 israelenses que foram confundidos com palestinos acabaram sendo vítimas de tiro de um outro judeu. Ou seja, os nervos andam muito acirrados nos Estados Unidos. Isso parece um fato. De todos os lados, contra todas as religiões, todas as etnias, todos os credos. E isso é muito prejudicial, claro. Agora, por que os nervos andam tão acirrados por aí? Pois é, Fabrício, é um fenômeno transnacional, digamos assim, por uma série de motivos, mas o principal deles é outubro de 2024, de uma certa maneira, isso alimenta os ânimos políticos, a polarização nos Estados Unidos. Isso tem muito relação com o conflito que existe agora entre Israel e Hamas e a forma como isso reflete na sociedade americana. Este é o tema das relações internacionais que mais aparece nas discussões nas ruas, entre pessoas, estudantes universitários. Se fala muito nisso, muito mais do que, por exemplo, no embate entre Rússia e Ucrânia, até pela presença maior de judeus, até pela presença de muçulmanos que têm representação no Congresso dos Estados Unidos, que tem uma presença massiva também nesse ambiente universitário, se tornou um tema que é parte da polarização, se tornou inclusive um tema na campanha eleitoral de 2024, acabou afastando, por exemplo, uma parte mais à esquerda do Partido Democrata da candidatura do Joe Biden, posteriormente também da Kamala Harris. Ou seja, isso tem relação com o que acontece neste momento no Oriente Médio, esse conflito e a forma como isso reverbera na sociedade americana. Agora, professor, a gente viu ali no levantamento da ADL, a Liga Antidifamação, que investiga, apura esses casos de crimes antissemitas, foi um aumento de quase 900% de crimes antissemitas, de incidentes antissemitas nos Estados Unidos em 10 anos, ou seja, desde 2015, no governo Barack Obama. De lá para cá se passaram 3 presidentes, Obama, Trump, Biden, agora o Trump novamente. Qual é o papel que o governo dos Estados Unidos tem desempenhado, às vezes até involuntariamente, nessas tensões, no aumento dessas tensões aí nos Estados Unidos? Existe uma culpa da Casa Branca também nesse ponto? É também uma culpa política e também da cultura americana por uma relação que existe entre aquilo que aconteceu em 2001, os ataques do 11 de setembro e o que isso significou também para a população muçulmana nos Estados Unidos, uma aversão muito maior ao que eles representam dentro de toda uma sociedade americana que se tornou mais avessa a pessoas que vêm de países árabes. Não é à toa que isso também reverbera na forma como Donald Trump faz a articulação com os países que têm banimento, né, da produção de vistos aos Estados Unidos. Na questão dos judeus, isso também tem relação com a histórica proximidade dos Estados Unidos com os governos de Israel, estes constantes embates com a faixa de Gaza, com o Hamas e tudo o que isso representa, as contestações que existem em ambientes acadêmicos, até mesmo na sociedade americana, eleitores considerados eleitores médios também, que incluem esse fator como relevante quando decidem por um candidato a presidente, uma série de fatores que incluem também a cultura dos Estados Unidos, principalmente desde o início deste novo século.